nos reunimos como tua igreja. Obrigada pelo fato de estarmos conscientes de que o Senhor olhou para cada um de nós de maneira especial, nos resgatou de onde estávamos, nos livrou de nós mesmos, Senhor, e nos trouxe para junto de Ti. Agradeço esse tempo de reunião, de compartilhar da palavra, de orarmos e louvarmos a Ti com nossos cânticos e com nossas ofertas. E que também a nossa atenção, o nosso tempo de adoração seja agradável a Ti nesse dia. Obrigada por todos os irmãos que já chegaram, pela Tua igreja que está reunida lá no Retiro das Mulheres e por todos aqueles, Senhor, que o Senhor por algum motivo sabe que não estão ainda. Que a Tua igreja aqui, a primeira igreja, seja cuidada por Ti nesse dia. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Vamos colocar em pé? Vamos cantar Bom Estarmos Aqui Louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Todo domingo pela manhã é sempre uma retomada, um recomeço. Primeiro dia da semana, né? Nós estamos começando uma nova semana e podemos começar com esse sentimento gostoso da presença do Cristo ressurreto em nós, como foi aqui citado na oração. Nós somos povo de Deus, nação santa, povo escolhido, para que anunciemos as grandezas do Senhor, e anunciamos assim, através da comunhão do Senhor Jesus. Então, nesse momento de saudação, todos nós somos da casa, então fica mais fácil nós nos cumprimentarmos cantando, né? Através dessa expressão, dizendo a Deus: Senhor, como é bom estar juntos, assim, adorando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Vamos cantar? Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome.
Bem, pega o seu informativo. Se puder dar um pouquinho aqui, irmãos, nessa manhã, nós temos, desde a sexta-feira, nós temos um grupo de 40 irmãs, mais alguns homens, aproximadamente uns 10 homens, que estão em Igaraçu do Tietê, no retiro espiritual de mulheres de nossa igreja. O pastor esteve lá, acompanhando o processo um pouco do retiro, e o ambiente é muito agradável, o hotel é muito bom, e nós louvamos ao Senhor por isso. Então essas irmãs deverão voltar hoje, após as 15 horas, e à noite já estarão conosco. Por isso nessa manhã eu desci, pedi para os irmãos virem mais perto, porque certamente além do grupo que nós temos participando no retiro, nós temos um outro grupo que está acompanhando as conferências aqui na Igreja Batista do Estoril. Então entendemos que nessa manhã teríamos um número um pouco mais reduzido. Ontem à noite eu fui em Igaraçu do Tietê, depois fui a Ourinhos pregar na Assembleia da Abacir, e acompanhando a Assembleia dos irmãos daquela associação, e não acompanhei então na noite o trabalho lá no Retiro de Mulheres, mas devo retornar na hora do almoço para dar a palavra de encerramento naquele retiro, estando logo mais à noite aqui com a igreja. Nós temos aí no boletim algumas comunicações importantes para a caminhada da igreja. Primeira palavra que eu quero deixar com os irmãos, nós temos o campo Ministério de Missões, que traz para nós uma palavra muito abençoadora sobre o envolvimento da nossa igreja nos anos de 2009, 2010, 2011, e a nossa participação e a nossa meta, o nosso desafio para 2012. Então 2009 nós participamos com R$ 9.890, 2010 16.728,41, 2011 23.095 e 2012 o nosso desejo, o nosso alvo, o nosso objetivo é um alvo de R$ 25 mil para enviarmos para a campanha de missões nacionais. Se você ainda não deu a sua oferta e pensa em participar, nós queremos até o final de outubro, no máximo meados de novembro, darmos encerramento à campanha e enviarmos a nossa participação. Já chegamos a 34% do alvo. Certamente é melhor 34% do que menos, né? Louvado seja Deus pelos 34%, e queremos desafiar o seu coração a dar a sua participação para a campanha de missões nacionais. Temos uma palavra muito boa aí sobre o ministério Celebrando a Vida. Há um incentivo aos irmãos da terceira idade que participem toda segunda-feira às 16 horas aqui na igreja de um encontro, não é culto, é um encontro dos irmãos da terceira idade, onde vários temas são trabalhados, várias dinâmicas são feitas, e o grupo que tem participado tem sido um grupo muito animado. E esse grupo está preparando para o dia 29 de novembro, o dia de ação de graças, um grande jantar. Nós teremos aqui a irmã Priscila, cadê a Priscila aqui? Priscila Salles de Barueri, que virá participar com um repertório musical em solo de harpa. Então será um jantar muito bonito. Então os irmãos da terceira idade se inscrevam, não fique de fora. Mesmo que você não participe dos encontros da segunda-feira, nós convidamos você para participar. Irmãos, estamos chegando na virada do ano e precisamos preparar a nossa agenda 2013. A agenda dos membros da igreja, nela consta o seu endereço, telefone, e-mail, seus contatos, e nós precisamos da alteração, se houve alguma alteração no ano de 2012. Se você trocou o celular, mudou o telefone ou e-mail, mande para nós por escrito até o dia 18 de novembro. Passou o dia 18 de novembro, se você não mandar as alterações, se você tiver que comprar celular no final do ano, já compra logo, compra antes, para você mandar um número para nós, porque se comprar no Natal, vai só para 2014 na agenda, vai ficar o ano todo aí com o telefone sem estar alterado. Temos informação de nascimento do filho do Walter e da Silene, temos palavras sobre ceia, culto de posse no Redentor, são comunicações que nós pedimos que você atente para participar de tudo aquilo que a igreja tem oferecido para o seu crescimento cristão. Esse tempo de adoração, o Senhor tem nos dado como oportunidade para sempre
não só adorarmos a Ele, mas revermos a nossa caminhada cristã. O texto bíblico de Isaías 55, de 6 a 7. Logo após nós vamos cantar o hino 296 e vamos ter um tempo de oração, de gratidão a Deus por aquilo que o Senhor tem nos dado como manifestação da sua misericórdia e perdão. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu vou convidar um irmão para fazer a leitura do texto, conforme está no boletim, conduzindo a igreja também nesta manifestação, nessa leitura do texto do profeta Isaías. Vou convidar o irmão Lucas para ler e conduzir a igreja, e vou convidar logo após a Beatriz para nos conduzir neste hino 296, e depois nós vamos ter um tempo de oração. Os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Vamos ler juntos com Lucas mais uma vez, com o recitativo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Vamos colocar em pé e vamos orar. Vamos ter um tempo de intercessão, irmãos. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta manifestação da misericórdia do Senhor. O profeta diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E não é só consumidos pela ira do Senhor, é consumidos por nós mesmos, pela vida. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que muitas vezes, apesar da nossa distância dele, Ele continua cuidando de nós. São as manifestações da misericórdia e da bondade do Senhor. Mas você que tem um pedido nessa manhã, vem aqui próximo para nós orarmos um tempo de intercessão, e logo após nós vamos cantar
ao Senhor com o irmão Misael. Vamos cantar esse amor que recebemos. Alguém que tem alguma necessidade, quer colocar diante do Senhor, vem aqui próximo, nós vamos interceder se há alguma necessidade, algum pedido. Se não, onde você está, você pode também falar com o Senhor. Se você não vier aqui, feche os seus olhos. Vamos já interceder com os irmãos. Deus sabe quais são as necessidades de cada um. Pai, nessa manhã, nós reconhecemos que somos objeto do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Trazemos à nossa memória as palavras do Senhor, quando somos exortados a confiar nas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pois toda vez que começa um novo dia, nós podemos contar com as misericórdias do Senhor para nos fortalecer naquele dia, as misericórdias do Senhor que nos ajudam a olhar para frente, a enfrentar, ó Deus, as demandas, tanto interiores quanto exteriores. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus de bondade, e é o Senhor que nos fortalece, o Senhor quem nos anima, o Senhor quem nos conduz. Por isso, meu Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida daqueles que nesta manhã sentem que precisam colocar diante do Teu trono de graças uma necessidade. Cada um de nós aqui certamente tem, ó Deus, as suas necessidades, coisas que gostaria de ver a manifestação do Teu poder, da Tua glória. E é por isso que nós nos colocamos em oração, porque Tua palavra diz que o encontro da igreja é casa de oração. E assim, ó Deus, oramos por essas irmãs que estão aqui à frente. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as necessidades, quais são as lutas, quais são os pensamentos. E nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos. Estenda as Tuas mãos sobre áreas aparentemente difíceis, coisas que muitas vezes para nós são complicadas, embaraçadas, coisas, Senhor Deus, que vão se perpetuando, muitas vezes doenças, pensamentos. Pai, estenda as Tuas mãos sobre essas irmãs e sobre todos aqueles que nesta manhã se colocam diante do Senhor, abrindo o coração e dizendo: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma orientação do Senhor, eu preciso da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, eu preciso do toque do Senhor. Deus, nós reconhecemos que somos dependentes da Tua bondade, e é por isso que nós oramos. E não oramos confiando nos nossos méritos, porque não merecemos nada do Senhor. Confiamos apenas nos méritos de Cristo, e pela Tua graça, pela Tua misericórdia, reconhecemos que somos objeto do Teu amor, da ação do Senhor, do toque do Senhor, do milagre do Senhor. E é por isso, Deus, que nessa manhã pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas negligências. E assim, ó Deus, estenda as Tuas mãos, mãos curadoras, mãos libertadoras, para que possamos, ó Deus, assim, todos os dias glorificar o Teu nome. Oramos por essas necessidades, por aqueles membros da igreja que passam dias difíceis, alguns que estão enfermos, e pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre toda a congregação, não só aqui reunida, mas pelas nossas irmãs e irmãos ali em Garaçu do Tietê, por outros que estão viajando. Que o Senhor, ó Deus, alcance a todos com Tua graça, bondade e misericórdia. Confiados no Teu amor é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Vamos cantar ainda em pé?
íamos cantar outro cântico, nós vamos renovar esse. Me veio algo ao coração. Eu cresci na igreja, e eu cresci ouvindo uma fala às vezes preocupante, às vezes até do púlpito, sobre dízimos e ofertas. A fala que hoje está em muitas igrejas, que se você não der, Deus vai te amaldiçoar. E as pessoas acabam entregando dízimos e ofertas mais por medo do que expressão de gratidão e amor. As pessoas entregam muitas vezes para Deus não amaldiçoar, e aí o resultado não vem. Quando nós vamos nos consagrar ao Senhor, tem que ser como resposta àquilo que cantamos, uma expressão de amor a Deus. Nós participamos do sustento da obra do Senhor porque amamos o Senhor. Nós damos dízimo não apenas porque é uma lei, mas nós expandimos a visão do dízimo, entregamos porque o Senhor nos amou primeiro, e para que esse amor chegue ao coração de outras pessoas, nós queremos que a obra dele seja sustentada. Assim acontece na família, quando o filho começa a trabalhar e percebe que os pais estão vivendo um tempo difícil, e participa do sustento da casa com alegria, porque está se alimentando daquela família e daquele processo na sua própria vida. Então, quando nós entregarmos nossos dízimos e oferta, que nunca o façamos por conta de tentar apaziguar a ira de Deus ou não sermos amaldiçoados, mas que entreguemos com alegria no coração, entreguemos sabendo que é a nossa resposta ao amor de Deus, para que outras pessoas, através da manutenção da obra do Senhor, cheguem a experimentar o amor que nós experimentamos, através da obra missionária, através do sustento de igrejas, através de toda a estrutura que Deus mantém, que o façamos com alegria de coração. Então, se você entende assim, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta como uma resposta ao amor do Senhor. É uma das manifestações que nós temos para declarar essa nossa resposta. Enquanto estivermos cantando novamente esse cântico, vamos entregar ao Senhor nosso dízimo e a nossa oferta. Tu és meu rei, eu te amo. Tu és meu rei, eu te amo. Diante de ti estou, e tudo que
Amém? Pode sentar, Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Mateus 18. Nós vamos conversar um pouco, meus irmãos, essa manhã, sobre a linguagem divina do perdão. Começo agora de manhã e termino à noite, não no mesmo texto, a princípio. Mas no pensamento da linguagem de Deus. Mateus 18, irmãos, trata sobre o reino messiânico. Como as coisas acontecem no reino do Messias. O grande desafio para nós em termos de Bíblia é conseguirmos entender a dinâmica dos pensamentos de Deus. A forma como Deus fala, a forma como Deus governa, é a forma como devemos falar e governar. Temos já desde o domingo passado, na quarta-feira ainda falei também sobre a temática, temos falado muito sobre governo. Certamente todos nós queremos viver um governo diferente. E a linguagem é uma das manifestações para se exercer um governo. Você sabe que qualquer governo e qualquer sociedade, ela acontece partindo da linguagem. Como as coisas são ditas, o que há por detrás das palavras. Como se manifestam os governos. E esses governos, eles podem tanto ser o governo na dimensão nacional, como na dimensão familiar, como também na dimensão pessoal. E quando nós temos falado bastante sobre governo, entendemos que Deus quer nos ajudar, quer governar a nossa vida e quer nos ajudar a governar as coisas. Porque a igreja foi colocada na terra para governar. Não pela força política. A igreja foi chamada para governar por outra força. E uma das linguagens do governo de Deus é o perdão. O perdão não deve ser visto apenas como uma lei, um mandamento, uma ordem. Eu sou obrigado a perdoar. Não é isso. E é por isso que eu trago aqui o pensamento de Mateus 18, para nós entendermos como é que as coisas acontecem no reino de Deus. Lá fora, essa expressão de lá fora e aqui dentro, ela na verdade não é certa, ela é errada, porque nós colocamos tudo no campo de espaço, né? E nós temos que entender assim, o mundo sem Deus tem uma maneira de liderar, de governar, tem uma maneira de viver, tem uma linguagem, e o povo de Deus tem outra linguagem. A forma como se resolve os problemas no meio do povo de Deus é diferente. A forma como se lida com os conflitos deve ser diferente. E Mateus 18 é a manifestação do reino do Messias. Como as coisas acontecem no reino do Messias. E aqui Jesus, ele traz algumas características do reino do Messias. E antes de ler o texto, que quero entrar mais propriamente nele, eu quero apontar a dinâmica de Jesus para você entender o pensamento. Mateus 18, Jesus começa falando sobre a preocupação daqueles que queriam entender quem era maior no reino. Interessante, meus irmãos, que essa é uma preocupação de todos nós. Há reino, queremos saber quem é maior. No sistema de uma empresa, queremos saber quem manda. Na família, queremos saber quem manda. Quem é maior no reino? A preocupação das pessoas, a preocupação era de quem era o maior no reino. Por quê? Porque nós temos uma dinâmica aqui, nós temos Jesus se relacionando com uma comunidade, com uma sociedade governada pelos romanos. E existia o interesse de que houvesse um retorno para
Israel governar toda a região, terra deles. E a preocupação dos discípulos e da multidão era sempre essa: vem cá, se o Senhor veio para implantar um reino, quem é que manda nesse reino? Quem é maior aqui dentro? Quem é chefe? Quem é subchefe? Quem é governador? Quem é presidente? Quem é vereador? Quem é deputado? Quem é senador nesse negócio aqui? E há no pensamento das pessoas a preocupação de saber sobre a questão da prioridade. Quem tem prioridade? Quem tem visibilidade? Quem vai dar as ordens no teu reino? E aí Jesus começa, quando ele fala sobre o reino messiânico, tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Lucas ele usa as parábolas, quando passa pela parábola do filho pródigo. Lucas 15, nós temos ali uma série de parábolas falando sobre o reino. Jesus começa dizendo o seguinte: ó gente, o negócio é o seguinte, no meu reino o maior é a criança. Ele começa a sinalizar, ele chama as crianças, coloca-se no meio das crianças, e ele diz assim no versículo 3 de Mateus 18: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não é esse o texto que eu vou pregar ainda, é Mateus 18, mas não é aqui, só para você entender o pensamento, entender a linguagem de Jesus. Jesus diz o seguinte: no reino de Deus o maior é a criança. E não é só a criança, é a pessoa que consegue se fazer. Mas não é criancice, não é infantilidade. É você conseguir assumir o perfil da criança, da simplicidade, da humildade, porque no reino de Deus não tem espaço para a arrogância do adulto. No reino de Deus não há espaço para a nossa arrogância, de pessoas que acham que já estudaram, já viveram, já conhecem bastante da vida, pessoas endurecidas, enrijecidas, pessoas com a mente cristalizada, que não aceitam mudança, não aceitam alteração, pessoas que olham para a vida partindo de que a vida é só a maneira como elas veem, esquecem que a vida é toda uma ação plural, e elas querem viver o reino de Deus e não conseguem, porque no reino de Deus nós precisamos nos fazer, nos converter, voltar a ser como criança. A humildade, o reino de Deus não tem como. Por isso Jesus já começa o seu ministério dizendo: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. É isso que Jesus começa a dizer aqui. A linguagem no reino de Deus é diferente. A linguagem no reino de Deus não é a linguagem da sabedoria humana, da inteligência, não é a linguagem da minha vivência, mas é a linguagem do Espírito de Deus, que se manifesta como uma criança, que vai na sua simplicidade perguntando, falando, às vezes errando, porque vai como uma criança que está buscando. É a mente da criança que busca conhecer as realidades, não é aquela mente que diz assim: eu já conheço tudo. Não, no reino de Deus nós precisamos ir como criança, que está perguntando, que está sondando. Uma criança que fica maravilhada com as coisas pequenas da vida e com as coisas grandes. Nós perdemos isso, irmãos. E como perdemos com facilidade? Até porque achamos que a idade vai passando, os anos vão passando, e é feio ser criança. Mas Jesus não manda que nós sejamos crianças. Jesus diz que nós precisamos nos converter como criança. E aí ele começa a falar sobre o reino dele. E ele começa a dizer o seguinte: no meu reino o maior é o menor. O maior é o que serve, o maior é aquele que vai com uma criança. Então muitas vezes a gente se assusta, né? Principalmente o crente novo, que vê aqueles crentes mais velhos, né? Eles já se sentem pequenos, que se converteram agora, não conhecem muitas coisas, e olham para o crente mais velho e dizem assim: eu quero ser como aquele crente mais velho. E Jesus diz: não, você não tem que ser como aquele crente mais velho, você tem que ser como criança. Porque às vezes o crente mais velho não é uma criança, então não é o meu exemplo, não é o meu modelo. Não é aquele que faz um monte de coisa, que fala um monte de coisa. No reino de Deus, eu tenho que me tornar como uma criança. Então, o meu modelo no reino é o perfil da criança. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão acordados? Estão comigo? Jesus fala então uma segunda coisa aqui. Ele diz assim: no meu reino, as coisas, no meu reino, a humildade tem que marcar a característica do reino. A minha fala, ela tem que ser, a minha linguagem tem que ser como essa linguagem de criança. Mas ele diz outra coisa.
Ele fala do versículo 7 ao 14, ele fala sobre tropeços, 7 ao 11, ele fala sobre tropeços. Então ele está dizendo o seguinte, eu nem vou ler, mas ele está dizendo assim: no meu reino eu preciso me preocupar com o que eu faço e a maneira como que o outro vê. A minha linguagem no reino precisa ser caracterizada e marcada por esta preocupação com o outro. Eu não posso só achar, eu já sou crente, eu já conheço todas as coisas, cada um que cuide do seu nariz, cada um que se preocupe com seus problemas. O que eu faço é problema meu. Jesus está dizendo não. Eu preciso olhar para a minha vida no reino partindo da vida do outro, e eu tenho que pensar na vida partindo do pressuposto do tropeço. Eu posso me tornar um tropeço. A minha linguagem muda, meus irmãos. A minha forma de falar, a minha forma de me relacionar, porque Jesus fala do seu reino, do reino do Messias, partindo do princípio da minha preocupação com o outro. E ele continua nessa mesma sequência, quando ele diz sobre preocupação com o outro, ele apresenta uma parábola, a parábola da ovelha extraviada. Ele diz assim: olha, no meu reino, nenhuma ovelha é insignificante, todas as ovelhas têm o real e o mesmo valor. Porque se uma ovelha se perder, eu largo as 99 e vou atrás dela. Ou seja, no reino do Messias, todas as ovelhas são importantes. E aí ele fala sobre a questão da nossa preocupação com a ovelha que se foi. E aí ele chega, meus irmãos, na linguagem do reino. Ele chega na linguagem do reino, que é a linguagem do perdão. Perdão este que precisa se manifestar nesse reino e no reino do Senhor. E quando ele vai sinalizando essa questão do perdão, na verdade ele entra sobre a área dos relacionamentos. A linguagem do reino de Deus não parte pelo ritual, mas pelos relacionamentos. Porque ele fala aqui: tudo quanto vocês como igreja ligarem na terra será ligado no céu. Depois ele diz lá no versículo 19: se dois concordarem em alguma coisa será feito no reino dos céus. Depois ele diz: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos, eu estou lá no meio deles. Ou seja, a linguagem do reino parte, meus irmãos, da humildade, parte da preocupação com o outro, da valorização de todas as pessoas, porque é igual valor para todo mundo. E ele diz aqui: no meu reino as coisas acontecem pela via do relacionamento, não do ritual. Você pode vir na igreja, oferecer teu ritual e não se sentir no reino. Nós só nos sentimos no reino do Messias quando nós vivenciamos relacionamentos. Fora disso, não faz sentido. Nós temos uma divisão clara: Velho Testamento, ritual; Novo Testamento, relacionamento. Porque no Velho Testamento os rituais, eles determinavam o ritmo da nação. No Novo Testamento os relacionamentos determinam o ritmo da nação de Deus. No Velho Testamento os rituais conduziam o povo, no Novo Testamento os relacionamentos dão o sentido à igreja de Jesus. E é neste ponto que entra uma parábola. É nesse ponto de Mateus 18 que Jesus, do versículo 23 ao 35, que eu gostaria de convidar você agora para nós lermos o texto, que Jesus diz assim, depois de uma pergunta de Pedro sobre perdão: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar uma pessoa? Perdão, versículo 21 até o 35, Jesus diz assim: então Pedro, aproximando-se, Mateus registra, aproximando-se de Jesus, diz assim: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: olha, eu não digo que até 7, mas eu vou acrescentar um pouco, Pedro, até 70 vezes 7. E aí, para explicar a Pedro esta fala, ouçam bem, que nós somos muito preocupados, irmãos, com quantidade. Eu já perdoei uma vez, já perdoei duas, já perdoei tempo. O que eu faço? Jesus sai da quantidade. Jesus sai dessa nossa preocupação humana de quantificar a vida. Essa preocupação humana de dar quantidade às coisas. Eu já orei 3 vezes, eu já pedi 2 vezes, eu já trabalhei 1 ano. Nós quantificamos a vida, e a vida no reino de Deus não é pela quantificação, mas é a qualidade. Mudam os princípios e os raciocínios
no reino de Deus. No reino de Deus nós não raciocinamos pela quantidade, porque no reino de Deus uma pessoa que se converte, há uma festa no céu. E eu duvido uma igreja fazer uma festa por uma conversão de uma alma. Uma igreja faz festa quando 30 se convertem e diz: olha, você viu, 30 pessoas foram à frente. Mas quando vai um, todo mundo fala assim: nossa, que mensagenzinha michuruca. Porque no reino dos homens as coisas são quantificadas, no reino de Deus não. Graças a Deus por isso. Porque no reino de Deus as coisas não acontecem pelo resultado só, pela quantidade, pelo sucesso. Mas o reino de Deus é pela qualidade. E aí Jesus diz: Pedro, eu vou contar para você uma parábola para te explicar esse negócio dos 70 vezes 7. E aí ele diz assim: olha, o reino dos céus é comparado, Pedro, a um rei que quis tomar conta a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo, Senhor. O senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e segurando-o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, o texto, ele é muito claro na dinâmica do reino do Messias. Como é que as coisas acontecem no reino do Messias? Falar de perdão é simples, perdoar é complicado, né? Perdoar é muito complicado. Nós temos aqui uma linguagem. Nós temos no Novo Testamento a linguagem de Deus, que é a linguagem da graça, é a linguagem do perdão. No Velho Testamento nós temos, eu quero pedir que você abra comigo Êxodo 21, só para você ter uma ideia de como é que as coisas aconteciam na mente do povo judeu. A linguagem, meus irmãos, é a expressão da nossa mente, certo? Aquilo que está na tua mente vai para a sua boca. E aí você acaba falando. O que está no teu coração vai para a sua boca. Sua manifestação é a manifestação daquilo que está em nós. E nos molda e molda a nossa sociedade. E na mente do judeu, todo pecado precisava ser punido. Isso é a mentalidade do povo judaico. No versículo 23, nós temos, no capítulo 21, nós temos a lei acerca dos servos e dos homicidas, a lei acerca dos que amaldiçoam os pais, ou ferem qualquer pessoa. Aí no versículo 23 ele diz assim: mas se resultar dano, falando de qualquer coisa que você fez, se resultar dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Ou seja, fez com você, faz com ele. Quebrou seu dente, é o pivô, arranca o pivô dele. Furou os olhos, fura os olhos dele. Tirou seu dinheiro, tira dinheiro dele.
machucou o pé dele, machucou o seu, machuca o dele. Essa era a lei. Na mente do judeu estava isso. Fez, eu tenho que fazer, porque é uma forma de mostrar para a pessoa que eu fui ferido. É uma forma de mostrar à pessoa que eu estou indignado. É uma forma de mostrar à pessoa que ela me causou dano. Para eu mostrar à pessoa que ela me causou dano, eu preciso causar dano a ela. Isso estava na mente do judeu. E Jesus vem com essa conversa diferente. Jesus diz, Pedro pergunta, mas Senhor, se o meu irmão me ferir, o que eu faço? Eu perdoo quantas vezes? Porque, irmãos, às vezes nós não somos feridos uma vez. Nós somos feridos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque a vida muitas vezes é assim. E aí Jesus diz, olha, 70 vezes 7, para explicar essa conversa, ele apresenta a parábola, e nessa parábola ele apresenta a linguagem, como as coisas acontecem no reino de Deus. Seguindo o raciocínio de Jesus, meus irmãos, nós podemos dizer que todo crente precisa usar a linguagem do perdão por alguns motivos. Primeiro motivo, nós precisamos usar a linguagem do perdão, porque a linguagem do perdão é uma linguagem que revela, ela é reveladora. Versículo 23 ao 27 da parábola, Jesus apresenta o rei que oferece perdão a alguém que não tinha como pagar a sua dívida. Só para você ter um raciocínio e entender o texto. Aquele homem não entendeu o tamanho do perdão que ele havia recebido, meus irmãos. E talvez também nós não entendamos. Só para você ter uma ideia, ele devia 10.000 talentos. Um talento equivalia a 6.000 dracmas. Um talento representava um dia de salário do trabalhador. 10.000 talentos representaria 60 milhões de dracmas. Ele teria que trabalhar 20 anos para pagar o que ele devia. 20 anos. Comparação, irmãos, a simples do texto é o seguinte: nós não entendemos que o que nós devíamos para Deus era impagável. Nós nunca conseguiríamos pagar o que nós devíamos a Deus por conta do nosso pecado. Impagável. E diz na parábola que o rei olhou para aquele homem cheio de disposição, como nós, cheio de disposição para acertarmos as nossas contas com Deus. O ser humano é assim. O ser humano faz os seus sacrifícios, as suas penitências. O ser humano acha que, sendo bonzinho, ele vai pagar os seus pecados. Ele acha que, se ele fizer atos de misericórdia, dar cesta básica, dar oferta aos pobres, ele acha que, se ele fizer boas obras, ele vai pagar os seus pecados. Mas o nosso pecado é impagável. Nada do que nós fizermos teria capacidade de pagar aquilo que nós devemos ao Senhor. E aí ele diz o seguinte: aquele homem que tinha uma dívida para com o rei, uma dívida impagável, o rei olha para ele, a disposição do coração daquele homem, diz: coitado, ele nunca vai pagar, porque ele vai ter que trabalhar 20 anos para me pagar essa dívida. Como é que ele vai sustentar a família dele? E o rei, movido de compaixão, disse: meu filho, vai. Sabe por que Jesus disse vai? Sabe por que o texto diz que Jesus o soltou? Jesus o liberou, porque a palavra perdoar significa soltar. A palavra perdoar significa deixar ir. A palavra perdoar significa liberar. É quando eu digo vai, faz de conta que você não me ofendeu, você não me feriu, você não me machucou, você não pisou no meu pé, você não torceu o meu braço, você não furou meus olhos, você não quebrou meu dente, o dente estava podre e caiu sozinho. Irmãos, nós não temos a noção do tamanho do perdão que nós recebemos. E aí ele começa a dizer exatamente aqui, ou seja, a linguagem do perdão revela a nossa compreensão de que nós entendemos o tamanho do perdão de Deus. Então, quando eu perdoo, eu estou falando para as pessoas, através do perdão, que eu entendi o perdão de Deus. Porque todas as nossas atitudes falam, e o perdão é uma atitude que fala.
O texto nos leva a entender que o raciocínio de Jesus revela essa compreensão de que o perdão é uma linguagem reveladora. Revela a nossa compreensão de que entendemos o tamanho do perdão de Deus por nós. Mas também no raciocínio de Jesus, nós vemos que o perdão é uma linguagem comunitária, irmãos. E aí no versículo 21 ao 23, quando nós temos ali Pedro perguntando para Jesus, nós temos toda a compreensão de que o perdão é uma linguagem de comunidade. A preocupação de Jesus é sempre com a palavra irmão. E ele fala de como as coisas acontecem, por isso ele começa no versículo 23 dizendo assim: no reino dos céus, o reino dos céus é comparado. Por que Jesus fala isso, irmãos? Na mente de Pedro estava o paradigma velho, olho por olho, dente por dente. Pedro, no reino de Israel, Pedro, quando você não era crente em Jesus, as coisas funcionavam assim, mas agora, no meu reino, as coisas funcionam assim, Pedro. Então, se você é crente em Jesus, se você entendeu a linguagem reveladora do perdão, se você entendeu que você foi perdoado de uma dívida impagável, Pedro, na sua comunidade de fé, você precisa viver o perdão. Na sua vida, viver o perdão. E aí, Tiago traz aquela reveladora verdade, e eu quero levar você lá, Tiago 5,16, falando sobre comunidade. Aqui no texto de Tiago, que era um texto para a comunidade cristã, versículo 16, Tiago diz assim: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 5,16. E aí o que eu coloquei na sua pastoral? Eu disse o seguinte, que a palavra de Deus diz: se confessarmos o nosso pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, irmãos, olhem para mim. Olha como é que as coisas acontecem. Quando eu confesso o meu pecado a Deus, eu recebo o quê? Purificação. Diante de Deus eu sou absolvido. Mas sabe o que nós vemos? Que nós temos uma multidão de pessoas que confessam seus pecados a Deus, recebem purificação, mas andam com um fardo nas costas, porque não passaram pelo segundo passo. E o segundo passo é esse, Tiago 5, porque quando eu confesso o meu pecado a Deus, eu recebo purificação, e quando eu confesso o meu pecado a irmãos de fé, eu recebo cura. Só há saúde física, emocional, mental, quando eu abro o meu coração e eu digo: eu já confessei o meu pecado a Deus, agora eu estou confessando o meu pecado à igreja. E a igreja não é a igreja no sentido geral, é a crentes maduros a ponto de entender, ouvir e dar uma palavra de bênção sobre o meu pecado. Porque ele diz aqui: confessai os vossos pecados uns aos outros e comentai uns dos pecados dos outros. Amém, irmãos? Amém nada, misericórdia. Amém nada. Só para vocês verem como vocês estão acompanhando o raciocínio. Pensa bem. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejam curados. Porque quando eu pego o pecado do meu irmão e eu comento, eu não promovo cura. Eu amplio o problema. Mas quando eu pego o pecado do meu irmão e eu oro por ele, e eu clamo por ele, e eu jejuo por ele, e eu luto por ele, e eu concedo perdão a ele, e eu digo: meu irmão, eu não sei o que te levou a fazer isso, mas eu te perdoo no nome de Jesus. Eu promovo cura, meus irmãos. Cura. E aqui há um monte de coisas que nós precisaríamos conversar. Eu precisaria pensar que na linguagem do reino, o pecado é uma possibilidade. Por isso que a palavra de Deus diz: filhinhos, João capítulo 4, se não me engano, ele diz: filhinhos, eu não quero que vocês pequem, mas se vocês pecarem, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo.
Parece, meus irmãos, que o evangelho é só para os de fora, mas o evangelho é para os de dentro. É quando nós entendemos que somos pecadores, cometemos os nossos pecados de toda sorte e vamos e temos um caminho traçado por Jesus. Eu, quando peco, preciso confessar o meu pecado a Deus, mas quando peco eu preciso ter uma igreja onde eu possa confessar os meus pecados para que os meus pecados sejam curados. Eu não preciso só de perdão que purifica, eu preciso de perdão que cura. E só há cura quando há confissão para com o irmão de fé. É quando você chega e diz assim: gente, olha, irmãos, ore por mim, porque eu não estou conseguindo resolver as questões, eu acabei brigando e fazendo isso e aquilo. É essa dinâmica. Eu confesso a Deus, recebo purificação, confesso à igreja ou aos irmãos de fé maduros, que vão orar, não vão comentar, eu confesso, sabe o que acontece? Eu me liberto daquilo, porque eu passo para a igreja, o corpo de Cristo. Por isso ser igreja, meus irmãos, não é só abrir uma porta e ficar pregando e abençoando as pessoas, e as pessoas vão para casa e dizem assim: não, mas eu já orei, já entreguei para Deus, Deus se vira. Deus vai conceder purificação, Ele concede purificação, mas a saúde Ele só vai conceder quando você chamar um irmão de fé e falar assim: ore por mim porque eu pequei. Porque você se libera daquilo. Você fala sobre aquilo. E isso traz saúde. E esta é uma linguagem de comunidade, meus irmãos. Tem muita gente confessando pecado para terapeuta. Terapeuta não perdoa pecado. Eu posso pegar um irmão de fé que não sabe nada de psicologia, chamar ele e falar: meu irmão, vem cá. Um irmão de oração, uma irmãzinha de oração, que não sabe nada de psicologia, e falar para ele: meu irmão, minha irmã, ore por mim, porque eu cometi este pecado. Isto é terapia, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja tem autoridade para perdoar pecados. Desde que primeiro o pecado tenha sido perdoado lá em cima, aqui embaixo a igreja pode dizer: vá, meu irmão, vai, não peques mais. Isso é dado à igreja, porque a igreja é que tem que dizer: vai e não faz mais. Não é a sociedade. Não é a sociedade que tem que dizer para a pessoa: vai e não faça de novo. É a igreja. Mas desde que haja essa sua confissão na vertical, para que as coisas possam acontecer bem na horizontal. A linguagem do perdão é uma linguagem reveladora, é uma linguagem comunitária, porque acontece na comunidade, e é uma linguagem que liberta. No versículo 32 ao 34, nós temos o resultado de Mateus 18, na vida daquele homem, que aí nós fechamos o pensamento do capítulo 18 todo. O que Jesus faz? Jesus diz assim: olha, o rei ficou tão indignado com a atitude daquele homem, que ele pegou de volta a liberdade e colocou aquele homem num cárcere. E falou o seguinte: meu filho, agora você vai trabalhar 20 anos, para você me pagar o que você me deve. Porque você não foi capaz de perdoar 100 dracmas. E aqui, meus irmãos, o que Jesus faz? O perdão recebido por Deus, Jesus deixa claro que só tem validade quando nós projetamos esse perdão sobre aqueles que pecam contra nós. É isso que Jesus está dizendo. O perdão dele só tem valor quando eu projeto esse perdão sobre aqueles que me ofenderam. Porque se eu não sou capaz de projetar o perdão sobre quem me ofendeu, eu estou dizendo que eu não entendi o perdão lá de cima. E ele está dizendo mais, ele está dizendo o seguinte, que quando eu não projeto perdão sobre quem me ofendeu, ele retira os benefícios do perdão que ele nos deu, e nós nos tornamos escravos, nós somos encarcerados de novo, até que entendamos o perdão lá de cima. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto eu não libero, eu não entendo a linguagem do perdão e compartilho esse perdão com quem me ofende, eu vou perdendo os benefícios do perdão que recebi lá de cima. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a mesma liberdade que sentimos quando entendemos o perdão de Deus, sentimos quando perdoamos o nosso ofensor. A mesma liberdade. Quando você chega para alguém e diz: meu irmão, meu amigo, meu querido, minha querida, olha, eu não sei o que te levou a fazer isso, mas eu quero dizer uma coisa para você: está perdoado.
está perdoado. Eu te perdoo. Irmão, sabe por que a gente não perdoa? Porque a gente sempre tem a esperança de um dia ver a pessoa passar pelo que a gente passou. A gente espera. Eu perdoo, mas lá na frente você vai tropeçar e eu vou dar risada de você. É assim que a gente pensa muitas vezes, né? Mas perdoar, segundo a tradução da palavra, conforme está no seu boletim, perdoar significa liberar, perdoar significa dar uma nova oportunidade, perdoar significa dar passagem, é libertar. O perdão de Deus nos libertou, mas nós só vamos viver esta liberdade se nós concedermos o perdão a quem nos ofendeu. Este é o raciocínio do capítulo 18 de Mateus. Esse é o raciocínio. Quando Jesus começa, e agora eu quero fechar o pensamento todo, quando Jesus começa no capítulo 18 falando sobre o reino do Messias, ele fala que no reino do Messias quem lidera é aquele que tem o espírito da criança. Ele fala que no reino do Messias a nossa linguagem tem que se preocupar com o outro, ou seja, a questão dos tropeços. Todas as ovelhas têm valor. Ele fala que no reino do Messias as coisas acontecem nos relacionamentos. E para que isso se valide, meus irmãos, nós precisamos usar a linguagem do perdão. Eu não sei por que me ofendeu, mas uma coisa eu sei, eu vou perdoar. Às vezes até sei por que ofendeu, mas não importa, eu vou perdoar. E só se beneficia quem perdoa. É o tipo de linguagem que só consegue experimentar o valor quem usa. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Que entendamos a linguagem divina do perdão. E entendamos que essa linguagem ela é reveladora, ela revela a nossa compreensão sobre o perdão de Deus. É uma linguagem comunitária, ou seja, ela precisa começar na comunidade de fé. A igreja precisa ser um ambiente, meus irmãos, onde a gente aprenda a perdoar, para que a gente possa perdoar os lá de fora. Porque se a gente não consegue nem se perdoar aqui dentro, quanto mais lá fora, né? E lá fora, motivo para perdoar tem o tempo todo. As injustiças do mundo estão aí. E é o tempo que Deus nos chama para entender que esta é uma linguagem comunitária, a linguagem da comunidade cristã. E esta linguagem é uma linguagem que liberta, porque quem já perdoou sabe o sabor do perdão. Quando você já foi ofendido e você diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar passar, porque perdoar é deixar passar. Isso já ficou no passado. Tem muita gente doente hoje, meus irmãos, por coisa lá do passado, que ainda não conseguiu perdoar. Gente que diz assim, eu não perdoo o meu pai. Bom, tudo bem, mas o pai já fez. Eu não perdoo a minha mãe, mas já fez. Eu não perdoo aquele homem que no momento no trânsito bateu no carro e eu perdi o meu filho, mas já fez. Eu não perdoo aquele homem que eu trabalhei e ele não depositou meu fundo de garantia. Eu cheguei numa idade da vida que eu esperava ter um monte de coisa, eu não tive nada, mas já foi. A única coisa que nós podemos fazer, meus irmãos, para resolver a nossa própria vida é dizer, olha, eu vou deixar passar, porque o meu Deus vai cuidar de mim. Isso é compreensão de governo. Não adianta eu dizer, Deus vai governar a minha vida, se eu tento governar com esse sentimento de vingança, de reposição, de direitos. Eu preciso liberar a minha alma, liberar meu coração e dizer, eu estou livre para viver, porque ninguém deve nada para mim. E Jesus na cruz do Calvário, olhando para as pessoas lá embaixo que o estavam crucificando sem motivo nenhum, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, eles não têm noção do que eles estão fazendo. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo, é a mesma coisa que nós precisamos fazer com quem nos ofende. Pai, perdoa. Essa pessoa não tem noção da amplitude desse problema que causou na minha vida, mas perdoa, Senhor. As pessoas não têm noção da dor que eu estou sentindo, mas Pai, perdoa, Senhor. E o que nós geralmente queremos fazer, quando nós nos sentimos doloridos porque alguém nos ofende, é tentar fazer a pessoa entender a dor que nós estamos sentindo. Não, Pai, perdoa, porque ele não sabe a dor que eu estou sentindo. E aí sim, o próprio Deus pode curar. Aí sim,
o próprio Deus pode governar, porque o perdão, ele abre as portas para a ação do Senhor. É deixar nas mãos de Deus aquilo que Deus pode fazer. Precisamos usar a linguagem do perdão, meus irmãos. E a maneira de usarmos a linguagem do perdão é aprender aqui dentro, como igreja. É um ajudando o outro a aprender essa linguagem, para que a nossa fala, para que a nossa forma de se relacionar seja partindo do perdão e o mundo aprenda com a gente. O mundo aprenda com a gente como viver os relacionamentos. Porque o mundo precisa aprender a viver com a igreja de Jesus. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. Irmãos, todos nós carregamos na vida o desejo de que alguém entenda o mal que nos fez. E todos nós, vez por outra, temos uma ponta de desejo de ver olho por olho, dente por dente, de ver que as pessoas que nos ofenderam um dia paguem pelo que fizeram. Mas nessa manhã você pode dizer assim: Deus, eu preciso usar a linguagem do perdão, nem que seja para eu não perder a liberdade que eu ganhei no Senhor. Eu não quero ser um homem preso, uma mulher presa, eu quero ser livre. Eu preciso perdoar. Eu preciso me libertar. Eu não posso deixar que este mal domine o meu coração. Eu preciso dizer como Jesus: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o mal que me fizeram, o sofrimento que me causaram. Eu não vou pedir que você se manifeste, fique em pé, venha à frente. Eu vou pedir apenas que você, que entendeu a mensagem pelo Espírito, diga a Deus: Senhor, eu preciso usar a linguagem do perdão. E aí você pode dizer sobre esta pessoa, sobre aquela pessoa, sobre a outra pessoa, para que teu coração não seja um coração cheio de mágoas, ressentimentos. Deus quer que você use a linguagem do perdão e deixe os outros passar. Continuar a viver. Abençoe a vida de quem te ofendeu. Dê uma palavra de bênção. Se preciso for, como Jesus, morra por quem quis te matar. Levaram Jesus na cruz, e lá da cruz ele falou, através da cruz ele falou: eu deixo que o mal de vocês passe, para que vocês possam ter vida e vida em abundância. Talvez o seu pai tenha te ofendido, sua mãe, seu marido, ex-marido, esposa, pastor, diácono, líder, qualquer situação, patrão, seja quem for. Você pode dizer nessa manhã: Deus, eu preciso e quero aprender a linguagem do perdão, para que através do perdão eu demonstre ao mundo o teu perdão e eu libere aqueles que se tornaram meus escravos por conta das algemas, da mágoa, do ressentimento. Nessa manhã eu deixo passar. Você pode dizer: nessa manhã, Deus, eu deixo passar. Quem eu estava segurando na minha mente, no meu coração, nesta manhã eu deixo passar. E vou dizer como Jesus, nesta manhã: vá e não peques mais. Ó Deus, como é difícil nós usarmos as linguagens do reino. Mas nós somos teus filhos e fomos chamados pelo Senhor para usarmos as linguagens do reino. Pois no teu reino não cabe a linguagem da vingança. No teu reino não cabe a linguagem dos ressentimentos e das mágoas.
No teu reino não cabe a linguagem do olho por olho, dente por dente. No teu reino só cabe a linguagem do perdão, entendendo de que tudo há seu tempo. O Senhor trabalha de forma perfeita e sempre para abençoar. Pois a tua disposição não é condenar, a tua disposição é de salvar e libertar. Por isso eu oro, ó Deus, por cada um de nós que estamos aqui dentro. Nós que ouvimos esta palavra, precisamos aprender a cada dia a usar a linguagem do perdão, entendendo que através dessa linguagem nós revelamos a compreensão do perdão do Senhor. Através dessa linguagem nós assumimos a nossa postura de participantes da comunidade do Messias. E através dessa linguagem nós nos libertamos e nós libertamos os outros. E assim, ó Deus, a glória do Senhor certamente aparecerá. Abençoa cada um que, entendendo a palavra, busca do Senhor ajuda para viver esta linguagem. E assim, Deus, que a igreja seja um ambiente diferente, para que a igreja seja o exemplo para uma sociedade que vive a vingança, que sejamos o exemplo do perdão, do amor, da compaixão e da misericórdia. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Eu vou pedir à irmã Beatriz que encerre este momento da manhã, nos conduzindo no hino 285. E logo após cantarmos esse hino, nós vamos para as classes, para as nossas estações, estudar a palavra. Que Deus abençoe os irmãos. À noite, 19 horas. Nós estaremos aqui para um tempo de louvor e adoração ao nosso Senhor. Acabando o hino, você já está liberado, vá tomar sua aguinha, o cafezinho, o chazinho, né? E logo para a estação. Só um pedido, não fique muito tempo parado ali perto do café, para que a gente facilite o processo do estudo. E assim tenhamos um tempo abençoado, que Deus a todos abençoe. E às 19 horas estaremos juntos para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Em Cristo perfeito perdão, há nele real salvação, há nele também essa paz que agora me satisfaz. Jesus meu pecado apagou e paz sem igual me outorgou. Agora louvor renderei a Cristo, Senhor e Rei. Oh, quando o momento chegar de eu ir com Jesus habitar, em glória verei meu Senhor com todo o seu esplendor.